A morte de Albert Wesker em Resident Evil 5 parecia o fim de uma era, mas e se não for bem assim? A Capcom tem deixado pistas curiosas nos arquivos, nos extras e até no design de alguns personagens. Em Resident Evil 5, Wesker é morto em 2009 durante a batalha final no vulcão Kijuju. Ele é atingido por 2 mísseis e afundado na lava. Segundo os dossiês oficiais da Capcom, como Inside of the Biohazard The Dark Side Chronicles, ele está morto. Nenhum arquivo oficial posterior afirma que o corpo foi recuperado, e seu status oficial está dado como morto. E quem fala com vocês é o Sniper. Hoje a gente vai mergulhar em tudo que foi revelado depois de 2009, para responder a pergunta: será que o Wesker pode voltar? E se você, assim como eu, é fã de Resident Evil, já fortalece com o like, a inscrição e não esqueça de ativar o sininho, porque hoje a gente vai fundo em uma teoria polêmica: o possível retorno de Albert Wesker. Mesmo morto, a influência de Albert Wesker segue ativa. Em Resident Evil Revelations 2, nos apresenta Alex Wesker, última remanescente do Projeto W. Em Resident Evil 6, Carla Radames cria a New Umbrella e se inspira diretamente em Wesker. A inspiração vem justamente da ideologia. Wesker queria purificar o mundo, eliminando os fracos e criando uma nova humanidade através da seleção natural imposta por vírus e armas biológicas. Carla adota uma versão distorcida dessa filosofia, criando a New Umbrella como um símbolo de destruição e caos global, usando os vírus como sua arma principal. Jake Miller, filho biológico de Wesker. Jake é imune ao C-Vírus e o seu sangue foi essencial para a BSAA conter a catástrofe global de 2012. Ou seja, o DNA de Wesker continua vivo, literalmente, e pode ser explorado por qualquer organização que queira recriar ou ressuscitar o Homem Perfeito. Isso torna Jake não apenas herdeiro de seu nome, mas uma chave biológica para o futuro da franquia. No livro de Miranda em Resident Evil Village, aparece a foto de um cientista loiro de traços semelhantes a Wesker. Guias e documentos complementares apontam que se trata de Brandon Bailey, que foi um virologista e protegido do Dr. James Marcos, tornando-se um dos membros fundadores da Umbrella Pharmaceuticals. Mas como muitos membros fundadores, Bailey foi excluído da história oficial da corporação por capricho do CEO Oswald Spencer. Depois disso, ele fundou o Sindicato do Crime The Connections. Embora o jogo nunca cite seu nome diretamente, essa associação reforça a presença dele na trama. E a The Connections não é qualquer organização, foram eles que criaram Eveline, trabalharam com conceitos de clonagem e manipulação genética, e tem como objetivo controlar armas biológicas humanas perfeitas. Se existe um grupo com capacidade de recriar Wesker, esse grupo é o The Connections. Miranda fala sobre usar o Megamiceto para preservar a consciência humana. Evelyn, por exemplo, é recriada por esse método. A pergunta é inevitável: Wesker teria tido contato com essa tecnologia? Wesker é jogável na versão Gold Edition, modelo novo, com animações inéditas e olhos vermelhos vivos. O design é detalhado demais para ser só um bônus? Wesker aparece com o visual reformulado em cutscenes da campanha alternativa de Ada, dublado por Craig Burnatowski, com uma performance mais poderosa. Apesar de ser um remake, o destaque visual e narrativo reacendeu rumores. Vale a pena destacar que nessa sessão nada disso é confirmado pela Capcom, mas são possibilidades baseadas em elementos oficiais. Se Evelyn foi recriada a partir de dados do Megamiceto, por que não Wesker? O Megamiceto pode conter dados de qualquer ser vivo com o qual teve contato. Miranda fala sobre preservar almas, memórias e identidades. O detalhe aqui é que Alex Wesker já buscava a imortalidade pela transferência de consciência em Revelations 2.
Ou seja, a franquia já apresentou essa ideia. O Mega Miseto seria apenas uma evolução desse conceito, dando legitimidade canônica para um possível retorno. A New Umbrella clonou Carla Radames. Se alguém resgatou o corpo de Wesker, seu DNA pode ter sido usado. Um Wesker 2.0 imperfeito ou com mutações não seria impossível. Aqui entra a ligação prática com Jake. Se o corpo de Wesker foi destruído no vulcão, ainda restam fontes vivas de DNA e a mais óbvia é Jake Miller. Isso abre espaço para uma narrativa em que The Connections ou até outra organização perseguem Jake, não para matá-lo, mas para usar seu sangue como material base para recriar o Wesker. E agora a parte mais louca de toda essa teoria. A franquia já mostrou que a morte não precisa ser o fim quando falamos de consciência. Em Revelations 2, Alex Wesker realizou uma transferência de consciência para Natália. No final do jogo, fica implícito que Alex sobreviveu dentro da garota, rindo como ela, o que prova que a franquia já abordou a ideia de mente sobrevivendo à morte física. No Village, o Mega Miseto é descrito como um enorme banco de memórias biológicas, capaz de recriar pessoas como Eveline. Em Resident Evil 7 vimos The Connections coletando e manipulando dados humanos em seus experimentos, o que se aproxima da ideia de perfis digitais e backups mentais. Ou seja, a própria lore já apresentou 3 caminhos diferentes para um backup existir. Imagina, a The Connections recupera dados de pesquisas de Alex e Albert e criam uma IA que serve como mentor digital. Depois, essa IA é implantada em um clone biológico instável, resultando em um Wesker híbrido, mas ainda assim com sua mente e ideologia intactas. Se a Capcom resolvesse trazer o Wesker de volta, o caminho mais plausível seria algo assim. A The Connections recuperam dados da Alex Wesker e amostras de DNA de Albert, via Jake Miller. Usam o Mega Miseto como base para preservar memórias e padrões de consciência, criam um clone imperfeito, guiado pela consciência digital de Wesker. O resultado, um Wesker instável, mas ainda mais perigoso justamente pela sua instabilidade. Isso só não conecta todos os pontos da lore, Alex Wesker, Jake Miller, Brandon Bailey e o Mega Miseto, como também cria um vilão familiar, mas novo, evitando repetir a mesma fórmula de 2009. A Capcom nunca confirmou esse retorno, mas também nunca apagou o Wesker da memória da franquia. Pelo contrário, cada remake, cada skin, cada menção em arquivos secretos parece manter o nome dele vivo e de que algo está sendo preparado. Pode ser fanservice ou pode ser o prelúdio de algo maior. Se o Wesker voltar, não será o mesmo homem que caiu em Kijoju. Será um renascimento, um Wesker 2.0, mais sombrio, mais estável e ainda mais mortal. E o que você acha? O retorno dele é possível ou é tudo só teoria? Comenta aí e muito obrigado por acompanhar até o final. Se gostou dessa teoria maluca unindo fatos oficiais e abordagens plausíveis, já deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E nos vemos num próximo vídeo.